Bom, então como eu já falei ali no pacote anterior que a gente usou, quando a gente vai usar um pacote pela primeira vez, a gente precisa instalar o pacote, tá? Então a função é install packages e como é um nome, o pacote eu preciso colocar aspas, tá? E eu vou instalar o tidyverse, tá? Então, se eu começo a escrever o install.packages, o R me dá a sugestão, eu dou um tab, ele me dá o parêntese, eu escrevo entre aspas o tidyverse e ele vai instalar, tá? Então ele está instalando aqui o tidyverse para mim e já deu certo, tá? Chegou aqui a próxima linha de comando, deu certo, então agora eu vou carregar esse pacote. Usa a função library e como agora o tidyverse já é um objeto aqui dentro do meu R, eu não preciso mais das aspas, tá? Ele já me dá as opções aqui dos pacotes que eu tenho instalado que começam com tidy. Eu quero tidyverse. Dou um Ctrl Enter e ele carrega o pacote para mim. Acho que ele vai me dar um aviso aqui porque são vários pacotes que tem dentro do tidyverse, então ele carrega todos, tá? Pronto, tá aqui, ó. Esses são os pacotes que ele carrega, o ggplot2, tibble, tidyr, readr e assim por diante, tá? Mas a gente não precisa saber dos pacotes individualmente. No início as pessoas usavam, conforme esses pacotes foram surgindo, a gente utilizava esses pacotes individualmente, hoje está tudo no tidyverse, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai importar os dados usando o tidyverse? É de maneira muito similar, tá? Só para ficar diferente aqui no meu painel de objetos, eu vou chamar de vogais pb, tá? O meu objeto que eu estou importando com o tidyverse. Então, eu vou mostrar como que eu importo um arquivo CSV. Vai começar com read também. A diferença é que agora é um read underline. Ele está aqui, ó, read underline CSV. É do pacote readr, que está aqui, faz parte do tidyverse, tá? Então, vai ser read underline CSV. E aí, de novo, se eu abro as aspas e dou tab, eu posso simplesmente navegar até o meu arquivo CSV, dou um Ctrl Enter e o R vai carregar aqui para mim a vogais PB, que tem exatamente a mesma estrutura, tá? Se eu quisesse importar a versão TXT, eu vou só atualizar aqui os meus dados, vou chamar com o mesmo nome, tá? Ele vai substituir. Eu usaria o read underline table e aqui para o tidyverse eu não preciso colocar o header equals true. Ó, ele está me dizendo aqui o default. Sumiu. Mas o default dele já é header equals true. Então não preciso, só dou um Ctrl Enter aqui. E ele já importou para mim aqui, atualizou, né, o meu vogais PB e veja que ficou correto, né? 234 de 3. Cada vez que eu importo com o tidyverse, aqui no console ele me dá umas informações. Então ele já está me dando as especificações das colunas, tá? Ele está me dizendo que aqui eu tenho 3 colunas, uma chama vogal e é de caractere, e as outras duas ele chama de double. Double no tidyverse é número, tá? Então pense em double como número, tá? E não tem como importar o XLS porque é daquele outro pacote lá, não faz parte do tidyverse, tá? Então, e novamente, aqui também tem a função readCSV2, por exemplo, para aquela questão dos decimais, tá? Então vamos lá, uma vez que eu importei, o que eu posso fazer? Agora, se eu só... deixa eu chamar ele de vogais para ficar fácil de digitar, tá? Então agora o meu objeto vogais, que já existe aqui, eu quero que agora ele seja o meu vogais que eu importei com o tidyverse, é o vogais PB, tá? Então eu vou atualizar. Ctrl Enter, agora o meu vogais está igual, mas ele foi o que eu importei com o tidyverse, porque eu quero fazer, eu quero utilizar a natureza que ele tem, tá? As características que ele tem. Então a primeira coisa que eu posso fazer, para eu visualizar os primeiros dados, eu não preciso de head, por exemplo. Eu só vou digitar aqui vogais, dou um Ctrl Enter, ele já vai me dar aqui o início. Em vez de chamar de data frame, ele chama de table. Mas pensa na mesma coisa, um table é uma planilha, tá? Então aqui eu tenho um table, como se fosse uma planilha de 234 linhas por 3 colunas. Aqui estão os títulos delas, os tipos, caractere, double, que é number, que é número, né? E aqui ele me mostra as 10 primeiras, tá? Para eu ter uma noção do que está acontecendo. E me diz que tem 224 mais, tá? Se eu quiser, eu posso pegar essas mesmas funções aqui do R, da base do R, View, Names, Head, Tail, Structure, e aplicar, e o Summary também, e aplicar
nesse objeto que ele vai funcionar também, tá? Eu posso colocar aqui o str, por exemplo, de structure e rodar no vogais e ele vai me dar as informações que já me daria, além das informações aqui que o tidyverse me dá, tá bom? Então vamos lá, isso aqui é função básica aqui do tidyverse. Agora vamos para o que é especial do tidyverse, coisas que eu faço com as funções dele, tá? Uma primeira função que é muito útil e frequente, a gente usa frequentemente nas análises, é criar um subconjunto dos dados, tá? E eu vou criar um subconjunto com base nas linhas. Então veja aqui que eu tenho vogais, né? Eu tenho 7 vogais orais do português nas linhas. Mas vamos supor que eu queira trabalhar só com a vogal A, por exemplo. Eu quero fazer uma análise só com a vogal A. Eu posso criar um novo objeto aqui chamado... Vou chamar de vogal.a. E aqui vem a sintaxe do tidyverse, tá? Eu vou chamar vogal A. Então eu quero que o vogal A seja igual ao meu objeto vogais. E aí aqui eu vou incluir essa sequência de caracteres que é % maior que %. Isso chama-se de pipe, que é cano, né? Encanamento em inglês. A leitura que a gente faz disso daqui é o e então, tá? Leia isso daqui como se fosse e então, tá? É como se fosse assim. Eu quero criar uma vogal A, então eu estou pedindo para o tidyverse pegue o meu objeto vogais e então, aí eu posso dar um enter aqui no meu script e veja que o meu cursor ele não foi bem para o iniciozinho aqui do script, ele está mais para o lado. Isso porque o R já sabe que quando eu coloco um pipe, eu não terminei o meu comando. Eu estou numa segunda linha, mas isso ainda faz parte do meu primeiro comando. Ele está me dizendo aqui que eu terminei de maneira inesperada, tá? Porque eu tenho que continuar, eu tenho que dar uma outra função aqui. A função que eu uso para fazer um subconjunto é a função filter. Eu vou filtrar, tá? E aqui é do pacote dplyr, que faz parte do tidyverse, tá? Então se eu der um tab, ele já completa com os parênteses para mim. Então eu quero filtrar eu quero que pegue o meu objeto vogais e então filtre a coluna, aqui é o primeiro argumento que eu preciso dentro do filter, tá? Eu tenho que dar o nome da coluna. Então eu quero que você filtre dentro da coluna vogal, e aqui o R já está me sugerindo, tá? A vogal A. Então, para eu dizer igual a no R, eu uso 2 vezes o igual. Porque o igual mesmo eu estou usando para determinar objetos, né? Então, quando eu quero dizer igual a, eu uso o igual 2 vezes. Então, eu quero que filtre na coluna vogal aquilo que é igual a, entre aspas, porque é um caractere, tá? Então, aqui eu tenho 2 linhas, mas é uma função só. Para eu rodar esse comando, não importa onde o cursor esteja, na primeira ou na segunda linha. Não importa, eu posso deixar ele aqui no meio da segunda linha. E eu dou um Ctrl Enter, o R vai rodar os dois aqui embaixo, tá? Aqui no console, ele mostra um maisinho para dizer que é continuação do que estava em cima, tá? E aqui ele ignora o meu i então, porque tá tem um hashtag na frente, tá? Então o que o R fez? Ele criou um objeto chamado vogal.a e agora esse objeto só tem 34 observações de 3 variáveis, porque dentro dele só tem a vogal A. Se eu clicar, como ele está pequenininho, dá para eu olhar aqui que só tem a vogal A dentro dele, tá? Eu poderia vir aqui no console para eu conferir se eu quisesse, eu poderia colocar vogal.a, o cifrão me faz especificar uma coluna. Então eu quero olhar a coluna vogal, ele já me sugere aqui, vou apertar um tab, dou um enter, ele me mostra todos os elementos da coluna vogal dentro de vogal A. Então estou vendo que eu realmente só tenho as vogais A, tá? Eu criei um subconjunto da minha planilha vogais, eu criei um subconjunto só da vogal A. Mas tem as 3 variáveis nela, tá? Continua tendo a duração e os valores de primeiro formante, mas só da vogal A, tá? Eu posso colocar mais de um filtro, tá? Vamos dizer que eu quero olhar apenas para a vogal A, mas eu quero filtrar também duração, tá? Então eu vou chamar aqui de vogal A.breve, tá? Vou criar um novo objeto chamado vogal A.breve
E eu quero que o R, o tidyverse, pegue o meu objeto vogais. E então, eu esqueci de dizer, para você colocar já esses três caracteres de uma vez só, o porcento, o maior que o porcento, aqui eu estou no Mac, então para mim é Shift Command M de Maria. No Windows talvez seja Shift Ctrl M ou Shift Alt M, qualquer coisa põe no Google aí, tá? Tidyverse Pipe Shortcut, tá? Mas no meu é Shift Command M, ele já coloca o pipe completo, tá? Então aqui eu vou querer filtrar. Eu posso copiar e colar, ó a beleza de ficar reciclando o nosso código, né? Eu posso copiar essa linha de código aqui, porque essa eu quero que seja igual, tá? Eu quero novamente trabalhar apenas com a vogal A, mas eu quero adicionar um argumento aqui, tá? Eu quero, além da vogal A, eu vou querer filtrar a minha coluna duração. Então, ó, a função filter tem esses dois parênteses aqui, abre e fecha o parêntese, né? E dentro dele eu coloco os meus filtros e eu separo os argumentos por vírgula. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e vou adicionar o meu segundo argumento. Para ficar visualmente organizado o meu código, eu vou dar um Enter aqui. Ele quebra a minha linha, mas está vendo que ele não vem para o início? O RStudio sabe que isso aqui faz parte de um único comando, tá? Então, além da minha coluna vogal, eu vou querer filtrar também a minha coluna dur, tá? Só que ela tem números, né? Então eu vou querer que a duração seja uma duração menor que... Vamos ver de quanto a quanto vai a duração? Deixa eu pegar aqui o meu... Ó, vou aqui no console só para olhar uma coisa rapidinho. Ó. Eu quero olhar o meu objeto vogal A que eu tinha criado. Não, eu vou precisar de uma função chamada range. E dentro dela eu quero ver o range do vogal A, mas especificamente da minha coluna dur. Quero ver de quanto a quanto vai a duração do A nesses dados, tá? Então ele vai de 52 a 161. Vou colocar aqui só as durações menores que 100 milissegundos, tá? Então o que eu estou dizendo agora para o R? Eu quero que crie o objeto vogal.a.breve e para criar esse objeto, pegue o objeto vogais e então filtre a coluna vogal apenas com que é igual a A e a coluna duração apenas que estiver menor que 100 milissegundos. Não importa onde esteja o meu cursor aqui, em qualquer uma dessas três linhas, se eu dou um Ctrl Enter, o R roda tudo, tá? E aqui ele vai ter criado aqui meu novo objeto, vogal.a.breve. Agora eu só tenho 10 observações, porque dessas 34, ele pegou só as que tinham uma duração menor que 100. Mas ele continua com a mesma estrutura. Ele ainda me dá o valor de F1 dessas 10, tá? Porque eu estou filtrando as linhas, eu estou fazendo um subconjunto, tá? Vou salvando aqui. Eu posso filtrar também mais de um elemento da mesma coluna. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando só com a vogal A, mas digamos que eu queira trabalhar com as vogais dos extremos, I, U e A. Então eu posso fazer isso também. Ó, eu vou copiar isso daqui, vou copiar esse primeiro aqui, ó. A gente reciclando o código aqui, ó. Copiei esse primeiro. Só que agora eu tenho que mudar o nome do objeto, né? Eu vou querer vogal A, I, U. Vai ser o nome do meu novo objeto. E para criar esse novo objeto, pega o objeto vogais e então filtre a coluna vogal, tá? Só que agora, dentro de vogal, eu não vou colocar só um igual, porque não é igual a uma coisa, né? Eu tenho mais de uma coisa. Aqui eu vou precisar usar o porcento in porcento, tá? Dentro dessa coluna que tenham 3 elementos. Aí lembra lá dos comandos básicos do R, quando eu quero dizer mais de um elemento, eu uso a função C, de concatenar. E o C, ele precisa de um parêntese. Esse parêntese que está fora aqui é do filter, tá? Eu preciso do parêntese do concatenar. Então, se eu abro o parêntese no RStudio, ele já fecha, para evitar que eu faça o erro de abrir um parêntese e não fechar, tá? Então, como é caractere e precisa de aspas, eu quero a vogal A, separo por vírgula. Eu quero a I, separo por vírgula, não preciso do espaço, tá? É só questão de estilo. E U, deixei um com espaço e um sem, só para ver, tá? E aí, Ctrl Enter, o R criou o meu objeto vogal.a.i.u e tem 117 observações com 3 variáveis, porque agora aqui tem as vogais A, I e U, tá? Aqui no console eu poderia pegar esse objeto, como é que é o nome dele? Não é vogal.
vogal.a.i.u, e posso pedir para ele mostrar todos os valores de vogal, tá? E aqui eu vou ver que eu tenho só A, I e U, tá bom? E eu posso colocar vários filtros, né? Então eu posso, por exemplo, pegar esse filtro aqui, ó. Vou deixar o mesmo nome, tá? Vou sobrescrever nesse daqui, mas eu posso fazer mais filtragens. Eu posso querer trabalhar só com as vogais A e U, só que eu posso colocar mais filtro. Então aqui, ó, eu coloco uma vírgula, dou um enter para organizar o meu código, tá? Vou dar mais um enter para o meu parênteses ficar lá no fim, tá? Então eu filtrei aqui a coluna vogal. Vou querer filtrar também a coluna dur. Vou colocar a mesma coisa lá, só valores menores que 100 milissegundos, tá? E vou filtrar F1 também. Vou botar uma vírgula e vou colocar aqui um F1. Vou colocar só valores maiores que, vamos ver, 500 Hz. Vamos ver se tem algum, se sobra alguma coisa nisso, tá? Então aqui eu estou filtrando eu estou filtrando linhas nas 3 colunas. Vai ficar bem pouquinhas observações, porque dos As e Us eu quero só aqueles que tenham duração menor que 100. E desses As e Us com duração menor que 100, só os que tem F1 maior que 500, tá? O F lá tá maiúsculo, né? Então em qualquer lugar que meu cursor esteja aqui, eu dou um Ctrl Enter. E o R, eu dei o mesmo nome, né? Então é o vogal A.I.U. Tem só 12 observações agora, que são dessas vogais com essa duração, com esse formante, tá? Aqui então eu criei subgrupos filtrando as linhas. Eu posso também selecionar colunas. Aqui eu só tenho 3 colunas, tá? Eu vou usar a função select. Aqui eu só tenho 3 colunas, mas às vezes se eu tenho um grupo de dados com muitas colunas, para facilitar a visualização, manipulação e tal, eu posso dizer quais colunas eu quero trabalhar naquele momento, tá? E para isso eu uso a função select. Então, por exemplo, vamos dizer que vou criar um objeto aqui chamado vogais.dur. Eu quero olhar só para as vogais e para a duração. Eu não quero ter a coluna de F1, tá? Então eu vou criar esse objeto. E eu vou pedir para o R criá-lo usando o meu objeto vogais. E então, select. E aqui eu tenho 2 opções. A mais fácil nesse momento é eu dizer menos F1. Tá? Eu quero que pegue o vogais e tire a coluna F1. Se eu dou um Ctrl R, o R criou aqui o meu vogais.dur. Aqui está aqui em cima, vogais.dur. 234 observações, ou seja, tem todas as linhas, mas de só 2 variáveis, tá? Se eu clicar aqui, eu posso ver rapidinho que as variáveis são vogal e duração. Eu não tenho mais F1, tá? A outra maneira poderia ser eu dizer quais são as que eu quero. Ó, vou copiar esse código todo aqui, colar, e aqui em vez de select e colocar o menos F1, eu posso colocar só os nomes das colunas que eu quero. Então eu quero a coluna vogal, separo por vírgula, e quero a coluna dur. Eu dou um Ctrl R, o objeto é o mesmo, né? E ele continua igual, 234 de 2. Se eu clico, eu só tenho vogal e duração agora, tá? Então eu posso selecionar colunas dessa maneira. Eu posso juntar esses 2 comandos de filter e select usando o meu pipe, usando o e então, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, filtrar e selecionar colunas ao mesmo tempo, tá? Então eu vou criar aqui um objeto chamado, vou chamar de vogal A.dur. Estamos criando vários objetos, né? Vogal A.dur. Eu quero um subgrupo aqui que tenha só a vogal A e só a coluna de duração, não quero a coluna de F1, tá? Então como é que eu crio esse objeto? Eu pego o meu objeto vogais e então, aí tanto faz se eu vou começar com select ou com filter, tá? A ordem não importa. Eu vou começar aqui com filter, tá? Eu vou pedir para primeiro ele filtrar a minha coluna vogal. E aqui eu só vou querer a vogal A. Aí eu não vou mais usar a função filter, né? Se eu fosse filtrar outra coisa, eu colocaria aqui dentro. Eu vou usar uma outra função. Então eu ponho um outro pipe. Então filtra a vogal só a A e então aí eu uso o meu select.
tá? E aqui eu vou tirar o F1. Então se eu der um Ctrl Enter aqui, o R criou o meu vogal A.do, que eu tenho 34 observações, que é só o A, né? Então é igual esse vogal A, e duas variáveis, porque eu tirei o F1. Tá? Então é para mostrar que eu posso colocar várias funções ao mesmo tempo. Tá? O que mais que o tidyverse me permite fazer? Eu posso, vou salvando aqui no script, eu posso criar colunas. E aí lembre-se que eu vou criar colunas no meu objeto aqui do R, não na minha planilha lá do Excel. Tá? Então eu posso criar colunas. E para criar colunas eu vou usar a função mutar. Mutate, tá? Então vamos ver, eu vou aqui colocar... eu vou sobrescrever, eu vou atualizar o meu objeto vogais, tá? O meu table vogais. Então eu quero que o meu vogais novo seja igual ao meu vogais atual. Então pego o vogais atual e então eu vou usar aqui o meu mutate, tá? Vou mutar. E eu quero criar uma nova coluna. Para eu criar uma nova coluna, eu escrevo o nome dela. Então eu vou criar uma coluna aqui chamada dur.seg, porque os meus segundos lá na duração estão em milissegundos. A minha duração lá na coluna dur está em milissegundos. Vamos supor que eu queira olhar para essa duração em segundos também, tá? Então eu vou pegar o que eu tenho, eu vou criar essa coluna dur.seg, e dentro dela essa coluna vai ser igual ao que eu já tenho no dur dividido por 1000, tá? Porque se eu tenho milissegundos, para eu transformar em segundos eu divido por 1000. Dou um Ctrl Enter e agora o meu objeto vogais, ó, que antes tinha as 3 variáveis, né? Vogal, duração e F1, agora tem 4. Se eu clicar aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho as vogais, eu tenho a duração, eu tenho F1, que era o que eu já tinha. E eu adicionei a coluna que eu criei, dur.seg, e aqui estão os valores em milissegundos. 117 em segundos, né? 117 milissegundos é 0.117 segundos e assim por diante. Tá? Então criei uma nova coluna aqui. O que mais? Eu posso usar também essa mesma função mutate para trocar o que a gente chama de classe das variáveis. Vou explicar mais. Trocar classe das variáveis, ou seja, de uma coluna. Tá? Vou colocar aqui o structure só para a gente lembrar que no meu vogais, a minha primeira coluna vogal, o R está interpretando como caractere. Tá? Então, se eu der um summary aqui, por exemplo, de vogais, o R ele vai me deu as estatísticas descritivas para esses que são números, mas para o vogal ele está me dando como se tem 234 vogais. Ele não está entendendo que os As pertencem a uma mesma coisa, porque ele está vendo cada um como um caractere. É a classe desse vetor. Quando eu importei a minha planilha, o R interpretou dessa maneira. É o padrão dele, quando tem coisa escrita, ele interpreta como caractere. E às vezes a gente quer mudar, tá? Da mesma forma que o que tem número, ele vai interpretar como número. Então se você codificou, por exemplo, nível de escolaridade, você codificou em 1, 2, 3, mas é só um código, né? Não é numérico, quando você importar, o R vai entender isso como número e você vai ter que mudar a classe dele aqui. E a gente pode fazer isso de maneira muito fácil usando o mutate, tá? Então eu vou atualizar o meu objeto vogais. Eu quero que o meu novo vogais seja o meu vogais antigo e então eu vou usar a minha função mutate aqui, tá? E aqui eu quero que a minha coluna vogal, é a minha vogal que eu quero mexer, né? Eu quero que a minha coluna vogal agora seja igual a, e eu uso uma função chamada as.factor, que esse é da base do R, tá? Então eu uso um s-factor, quando eu dou um tab ele já coloca os parênteses que o s-factor precisa, tá? E aqui dentro dele eu digo o nome da coluna, tá? O s-factor vogal. Se eu dou um Ctrl Enter aqui, o R roda e eu posso conferir, eu posso só colocar vogais que me mostrando o resumo ele já me diz o que é cada um. Então aqui ó, o vogal ele mudou de caractere para fator. Agora a coluna vogal é de classe factor. Os outros continuam número. Tá? Se eu fizer um structure só para ficar o output igual aqui, vogais,
aqui ele está me dizendo que a coluna vogal agora é um factor, tá? E não é mais um character, como estava aqui em cima. O que acontece? Se eu der um summary aqui no meu vogais agora, o R agora entende que eu tenho 34 ocorrências de A, 38 de E, 27 de E, 40 de I, 11 de O, 41 de O e 43 de U. Tá? Ele está entendendo cada elemento desse como um fator. E isso pode ser bastante útil. Tá? É possível eu usar uma função chamada mutate if. Se eu quero que o R... se eu quero transformar, se eu tenho uma planilha com muitas colunas e várias delas eu tenho esse tipo de situação, eu tenho palavras que são fatores e o R importou tudo como caractere, eu posso usar a função mutate if. Tá? Então eu começo igual, por exemplo, eu quero atualizar o meu vogais. Então o meu vogais vai ser igual ao vogais e então aí eu posso usar o mutate if e aí o que eu coloco aqui dentro são dois argumentos. Eu coloco assim, ó, is character, ou seja, se é caractere, ele colocou parênteses, mas eu não preciso do parênteses aqui, eu preciso de vírgula, tá? Para separar, porque são dois argumentos. Is character, ou seja, if is character, se for caractere, transforma as factor, tá? Eu tiro esses dois parênteses aqui que eu não preciso. É assim, ó, tá? É um mutate if com dois argumentos. Se for caractere, transforma para factor. Aqui vai dar na mesma porque eu só tenho um, né? Só o meu vogal que era caractere, mas isso aqui funciona para planilhas maiores, tá? Bom, eu posso, como eu falei, eu posso adicionar múltiplos passos usando o pipe, tá? Eu vou copiar aqui de um outro documento que eu estou olhando já uma sequência grande aqui só para ver que tipo de coisa que eu posso fazer. Ó. Eu posso criar um objeto aqui chamado vogais.a.breve, que talvez eu já até tenha ele aqui, vou atualizar, tá? Ou vai ficar igual, não sei, vamos ver. Eu posso colocar vários passos aqui, incluindo a leitura do arquivo. Então eu posso dizer que eu quero um objeto chamado vogais.a.breve, que vai ser igual ao que tem nesse arquivo. Então olha a quantidade de funções que eu posso colocar de uma vez, tá? Então vai ser igual ao que está nesse arquivo, e então filtre a coluna vogal para ter apenas A, a coluna duração para ser menor que 100, e então selecione as colunas, tira a coluna F1, eu vou querer ter só as colunas vogal e duração. Quero que crie uma nova coluna chamada dur.seg e vai ter a duração em segundos. E eu quero que faça a transformação do que for caractere para o que for fator. Tá? E se eu der um Ctrl Enter aqui, o R roda tudo, já me dá as informações aqui das colunas. E se eu for aqui para o meu vogal.a.breve, eu vou ter exatamente o que eu pedi. Eu tirei... Peraí, vogal.a.breve. É vogais, né? Vogais.a.breve. Então não tinha, ficou aqui para cima, ó. Vogais.a.breve. Então se eu clico, eu tenho exatamente o que eu pedi. Eu pedi para tirar a coluna F1, no lugar colocar essa coluna dur.seg, tenho só a vogal A e ela é um fator e não um caractere, né? Se eu pedir para colocar o início dela aqui, o resuminho, vogais.a.breve, ele me mostra aqui que eu tenho vogal fator, só a vogal A, duração está em milissegundos e duração que está em segundos, tá? Então só para mostrar que eu posso colocar várias funções assim, uma atrás da outra, tá bom?